Graça e paz, irmãos. Hoje nós estamos na responsabilidade, né? Graças a Deus nós já recebemos as orações que os irmãos já fizeram, mas hoje nós vamos falar de um tema, que é tema também, né, da convenção, e para a gente fazer esse estudo, nós vamos ouvir vários versículos, alguns, na verdade, os versículos da palavra que estão contidos no. Queremos também agradecer a Deus, né, pela vida de Mário, que está aqui entre nós, e que o Senhor esteja sempre abençoando a sua vida, seja sempre bem-vindo em nosso meio. Tem mais alguém? Não, né? Irmãos, eu vou começar aqui por Érica, que ela vai fazer a leitura do versículo. O irmão Cristiano vai ficando andando por aí, né, para poder. Atos 2:42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Partir o pão é misericórdia, não é? A irmã Dalva. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Amém. Isso aí já vai falar outra parte do tema, a paz, né? Segue-se com a irmã Mirinha. Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que promovem a paz, né? São os pacificadores. A irmã Zenilda. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. A paz, ela só pode vir de forma única e verdadeira se vier de Jesus Cristo. E Ele deixou a paz para nós. A irmã Thalita. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Somos já justificados e temos a paz. Emiliana. Efésios 4:32. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Todos nós podemos falar aqui uma palavra e todos já sabem a tradução, né? Shalom. A gente sempre usa, alguns já usam como modismo, né? Shalom, mas shalom é paz. E a gente sabe que o conceito que as pessoas têm de paz não é o conceito real do que é a paz, porque a maioria das pessoas acredita que ter paz é ter ausência de problemas. Mas quando eu estava estudando esse tempo inteiro que a gente recebeu a revista, eu anotei algo aqui que eu achei palavras minhas mesmas, mas dentro desse conceito, que para mim, a paz de Cristo acaba nos isolando no mundo dos problemas, não no mundo dos problemas, do mundo dos problemas, que não me deixa sofrer, mas me deixa ver. Então, quando eu entendo que é paz de Cristo, eu entendo que eu fico isolada diante das situações. Consigo ver, muitas vezes a gente até que sente, muitas vezes vai doer, mas aquela forma de você se sentir isolada, somente com alguém que te dá força para vencer, é algo assim espetacular. E pois você e eu somos capazes de ver tais situações, mas não deixar que o desespero nos afaste dessa paz que é tão real e verdadeira, porque a paz não é deixada sem a presença de Cristo. A paz é Cristo. Está presente em todos os momentos. E esse é um tema muito interessante. Busquemos a paz com misericórdia. E a igreja não pode estar divorciada
da ação social e nem pode também achar que o mundo precisa estar totalmente em paz, sem ter problemas nenhum, para que eu desfrute a paz de Cristo. Não precisa. A gente desfruta a paz de Cristo em meio aos terrores, em meio às dificuldades. A gente desfruta a paz de Cristo. E o autor da revista, a autora, na verdade, ela diz assim: temos muitos conceitos de paz, mas só um é plenamente satisfatório. Somente um é plenamente satisfatório, aquele que a Bíblia diz. E aquele que falou conosco nessa noite através da leitura das irmãs: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Pode colocar. Paz aparece na Bíblia 239 vezes, e uma das palavras que a gente atribui é exatamente Shalom, que é paz. Mas esse total aí aparece, e não precisaria aparecer mais também. E se tivesse aparecido uma única vez, também era suficiente, porque a paz é Jesus, e Jesus aparece no contexto da Bíblia inteiro. Então, a paz aparece esse total, mas se aparecesse um só, estaríamos satisfeitos, porque a paz é Jesus Cristo e já está aqui entre nós. A palavra paz, que significa Shalom, é uma palavra de origem hebraica, que significa literalmente paz, e ela traduz um desejo de saúde, harmonia, prosperidade, integridade, bem-estar e tranquilidade. Uma tranquilidade, como eu disse, de forma isolada, onde um problema existe e eu consigo ver, onde eu não vou medir a paz com a ausência de situações, mesmo porque essa paz de ausência de problema só iríamos desfrutar se saíssemos da terra, porque a terra, enquanto morarmos aqui, a gente não deve se assustar, mas a gente vai ver muitas situações, cada uma pior do que a outra. Então, por isso que a gente precisa ter essa certeza de que a paz de Jesus Cristo é aquela que eu sinto a situação, vejo a situação, mas eu estou sempre nos braços daquele que me disse: deixo-vos a minha paz. Então, essa paz que nós experimentamos não está ligada às circunstâncias dos problemas aqui da terra, de jeito nenhum. Busquemos a paz com misericórdia. Alguém leu, foi o que Paulo estava nos ensinando: viver uma vida cheia da plenitude do Espírito Santo. Então, quando nós buscamos essa paz, a paz que excede todo entendimento, que é dito na Bíblia, nós vamos entender, quando Paulo estava descrevendo ali a igreja de Éfeso, estava tentando ensinar para aquela igreja, entender o conceito de paz, viver a paz em meio às circunstâncias do que a igreja vivia. A igreja no tempo passado, ela sofreu de diversas perseguições. Hoje nós não atribuímos a isso a igreja, digamos a igreja local. Nós não temos passado por essas dificuldades, mas o mundo em si é uma redoma de situações que por vezes tira a nossa paz. Qualquer situação que remove ou que move ao nosso redor vai tirar de nós essa tranquilidade de humano que nós temos, porque como humanos nós queremos estar bem com família, bem com a cidade, bem com o país, bem com tudo. E a gente atribui que isso é paz. Mas a paz que nós temos é muito além do que esta situação. Pode passar. Eu coloquei essa frase do saudoso Billy Graham, que ele diz assim, Deus nos deu, para falar da misericórdia, Deus nos deu duas mãos, uma para a gente receber e a outra para a gente dar. Quando a gente estuda esse tema aqui, a gente não necessariamente vai estar aqui falando
de dar bens materiais. Independente da igreja fazer ação social que é necessário, a gente precisa explicar para a pessoa que ela precisa conhecer a Cristo, que é o supridor de todas as nossas necessidades e que a gente precisa ver a necessidade do outro. Isso é misericórdia, e eu atendo com misericórdia, eu atendo em todas as esferas, na parte humana e mas também na parte espiritual. E como cristãos, na verdade, a gente atende primeiro a parte espiritual e simultaneamente, por entendermos que as pessoas também humanamente precisam, aí a igreja chega junto com esta parte material, porque o mundo em si age com esse, que a gente fala misericórdia, com esse coração de pena também, né? E a igreja não pode agir com coração de pena, porque a pena faz esse sentimento que a gente chama de pena, dó, faz com que a gente tem reações de momento e depois a gente esquece. Mas quando a gente age com a paz e misericórdia, a gente vai ensinar a pessoa como é viver em paz mesmo em situação caótica. E a gente vai entender a necessidade de ajudar, não apenas buscar a ajuda de fora, mas a gente mesmo se doar para isso. E isso é a verdadeira ação social, a verdadeira paz e a misericórdia caminhando junto. Veja que colocam um tema com duas situações que a igreja é para a igreja praticar, não é para o mundo praticar, é para a igreja praticar, porque a igreja experimenta da paz de Cristo. E a igreja também experimenta dia por dia da misericórdia do Senhor. A própria palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidas. Se renovar agora à tarde ou foi pela manhã? Pela manhã. Pela manhã, com muita firmeza. Se fosse pela tarde, estávamos totalmente assim, desfalecidos, né? Mas essa misericórdia do Senhor, todos os dias, age em nossas vidas. Por isso que a gente também precisa agir com misericórdia todos os dias. E por muitas vezes a gente acha que ter misericórdia das pessoas é dar, só dar, mas é também conhecer a situação da pessoa, porque aqui tem tópicos que vai explicar para a gente como tem vivido as pessoas no tempo de hoje, em que área de misericórdia e de paz eu devo me achegar a essas pessoas nessa situação de mundo que a gente vive. Conhecendo a situação atual do mundo, nós vamos ver o primeiro deles, todos os conflitos externos, como diz aqui na palavra do Senhor. Conflitos externos da atualidade nos alerta e nos motiva a semear a paz com misericórdia. A situação econômica mundial abalada, e por vezes a gente acha que não, que está tudo bem, mesmo porque nós vivemos sempre em redes, deitados em redes. A gente não sabe da situação, a gente nem se preocupa. A gente acha o seguinte: se todo mês eu recebo o meu salário, está tudo muito bem. Mas a gente não sabe o que é feito para que isso chegue até a nós, e o que também pode ser feito para que isso seja tirado de nós. Então a gente precisa compreender essa situação para a gente valorizar mais aquilo que o Senhor nos ensinou. A situação econômica, a pobreza, a fome, a perseguição religiosa, as novas ideologias, a própria pandemia, epidemias, passa a pandemia, surge epidemias, o ecossistema desequilibrado completamente, e a gente acha que não. Basta você, não precisa ir em lugares longínquos para você conhecer como anda o ecossistema. Basta você dar uma olhada à nossa região, que você vai ver que existem já lugares desérticos, e há muitas situações que têm trazido esse desequilíbrio, e a gente precisa entender que até esse desequilíbrio tira a paz das pessoas, paz das famílias que habitavam em determinados lugares já não podem habitar mais. Então, e tantas outras coisas que o próprio homem causa, medo de morar em determinadas regiões, porque pessoas do mal, que são tidas assim
toma posse dos ambientes e a gente vive esse mundo de muitos conflitos externos. E aí a gente vai ver o que esses conflitos externos podem causar para nós. O tráfico, desemprego, pedofilia, guerras, rumores de guerras. Isso a gente lia na Bíblia e ficava imaginando e falando nessa linguagem. Haverão tempos que vai ter rumores de guerra. A gente usava essa linguagem. Será que precisamos usar essa linguagem dessa forma? Ou já podemos falar, está tendo rumores de guerra em vários lugares do mundo e é nítido. Então não é mais uma palavra para eu falar que vai haver. Ela foi escrita assim, mas nós já estamos inseridos nesse contexto. E isso tudo nós denominamos como conflitos externos, porque os daqui já são outros problemas que as pessoas enfrentam e que precisa que a gente haja com misericórdia e com a paz de Cristo, levando para as pessoas. Os horrores desse século, isso tudo nos desperta para a grande comissão. Porque quando Jesus designou a grande comissão, no nosso entendimento, a grande comissão era para pregar o Evangelho. Mas o que é pregar o Evangelho? É levar, irmãos, uma esperança para quem não tem. É levar a certeza de que tem alguém muito maior do que os problemas. E até ensinar as pessoas que nem com elas mesmas tem problemas maiores do que elas. E essa semana, uma adolescente da escola pública, ela falou assim para mim. Eu falei, ô filha, você está faltando tanto. E ela disse, professora, são tantos problemas. É uma jovem bonita. Outro dia eu passei, ela estava até ajudando a mãe, ou era alguém lá varrendo, limpando as ruas, né? Varrendo a rua. Ela ficou assim envergonhada porque me viu. E eu sempre aconselho, estudem, trabalho é honra, mas você pode lutar sempre para você adquirir o melhor. Então ela pegou a vassoura, fez com que ia virar para eu não falar, eu falei com ela, aí ela virou e riu. E quando ela me disse que ela estava tantas situações, e aí eu parei a aula e fui e conversei com ela e falei, mas essas situações são maiores que você? Aí ela ficou olhando. Eu falei, não são. Você precisa lutar. Essas situações vão passar. Daqui a um tempo você vai lembrar que tudo passou. Você continua e o problema morreu. E quando eu comecei a falar, ela começou a chorar na sala. E eu falei, olha, você precisa entender que há uma força em você e que você precisa buscar essa força. E agora eu vou te falar. Eu falei para ela, vou te falar que você precisa conhecer a Jesus. Ele é a nossa força. E aquela menina ficou chorando e ouvindo atentamente aquilo que eu estava falando. Isso é paz e misericórdia. Ela não estava precisando de alimentos. Ela não estava precisando de outra coisa, de vestimento, de nada, mesmo que ela trabalha. Mas ela precisava só de que alguém falasse para ela que não há problema maior do que a gente. Todo problema vai passar. E a gente precisa ter essa certeza. E a gente precisa alertar isso para as pessoas, porque elas estão perto de nós, cheias de problemas, acarretadas com situações em que a gente tem a verdadeira paz e a gente precisa falar para elas. São oportunidades únicas na vida da gente que a gente não pode perder. Ainda tem muito a fazer e o tempo é hoje. Os campos estão brancos para a ceifa, e nós precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daqueles que nos enviou. Logo chegará a noite, quando ninguém poderá trabalhar e fazer mais nada. Pode passar, Bianca. Conflitos internos. O texto, busquemos a paz com misericórdia. Para que a gente avalie também como é que eu estou vivendo com as pessoas e eu não percebo que elas estão cheias de problemas ou com falta de alguma coisa, que às vezes uma coisa tão simples, mas elas estão faltando isso e a gente precisa ajudar, abençoar. E só testemunhando, eu falei isso até com o Paulinho,
sábado passado, vai fazer 15 dias, que eu estava trabalhando lá com Nara, e dentro do momento dos estudos eu falei, Nara, Jesus ele garante cuidar da gente, é uma garantia que ele nos dá. Ele diz que cuidará de nós. Então a gente crê nisso daí. E Deus vai estar sempre te abençoando. E existem momentos que você vai pensar, Deus não está vendo, Deus não está me ouvindo, mas é porque o que Ele tem para você é maior do que você quer. E aí conversei com ela e a Emiliana havia me dado uns pares de sapatos masculinos para eu levar para uma outra pessoa que é necessitada. E só que o pé da pessoa que é um homem é pequeno, quase o tamanho do meu, e não dava. E aí a gente já queria levar para um outro senhor. Mas sabe que é na hora que você começa a falar com ele, eu falo que Deus iria abençoar, só que Deus quer abençoar as pessoas, Ele não vai chegar na casa das pessoas, tirar a sua glória e falar, olha, sou eu, como aconteceu com Jesus. E vim aqui lhe dar isso, porque o Hélio, o fulano, a Dalva, ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Deus não vai fazer isso, não. Deus vai usar a nossa vida. E quando eu veio logo no meu coração, eu falei, eu vou falar para ela. Mas aí eu falei até cuidadosamente e tal. Eu falei, Nara, eu estou com os pares de sapato. E eu não sei se você tem uma pessoa que precisa e que você conhece mais, porque eu não conheço todo mundo da região, ela conhece muito mais. E para você levar, aí eu lembrei, eu falei, até mesmo seu esposo que eu vejo passando de moto o tempo inteiro, às vezes acaba sapato, negócio de moto e tal. E aí ela falou, não, eu vou levar. E levou. Ela mora à frente do sítio. Eu só guardei as coisas que eu estava trabalhando com ela. Quando eu cheguei no quarto, ela mandou uma mensagem. Ela falou, olha, você disse para mim que Deus abençoa a gente e que Deus cuida da gente. Eu acabei de sentir o cuidado de Deus comigo e o meu esposo. Você nos abençoou. E meu esposo só tinha um par de sapato. E ele tinha falado para mim que iria comprar. E agora, até o que ficou grande, ele vai querer também. Ele vai querer todos. E quero te agradecer. E ele manda te agradecer. E a gente tem intercedido por ele, para que ele vá. Irmãos, isso é conseguir entender que Deus cuida da gente, mas a gente deve ser resposta daquilo que a gente fala. A gente precisa ser resposta daquilo que a gente fala. E Deus sempre vai usar as nossas vidas como tem usado. Cada um aqui, Deus tem usado. E agir com misericórdia e agir também com graça. Os conflitos internos, volta para mim, Pedro. Os conflitos internos, eles servem para nos alertar da necessidade de imaginarmos a situação caótica do interior de cada pessoa, diante de tantos problemas externos, onde somente o Evangelho de Cristo, transmitido por nós, é a única solução para transformar essas pessoas. Então, que conflitos são esses? Podem ser falta de recursos, pode sim, mas são conflitos que são muito maiores do que essas coisas que ficam na vida das pessoas, causadas pelos conflitos externos. Quantas pessoas ficaram totalmente desequilibradas diante da pandemia, emocionalmente? E a gente vai dizer que não aconteceu isso. Quantas pessoas sentiram muito medo mesmo de morrer? Quantas pessoas sentiram muito medo de perder seus entes queridos e até perderam? E sentiram em sua alma uma falta muito grande. E muitas pessoas se sentiram tão culpadas por não poder nem estar perto diante de situações tão caóticas. Quantos problemas hoje as mães estão enfrentando com os filhos adolescentes, que diante da situação caótica, até mesmo não só de pandemia, porque não se pode colocar desculpa em pandemia, porque o pecado tem a cada dia proliferado no mundo todo, alastrado, isso é desde antes.
E a pandemia só tem sido uma desculpa, mas já existiam pessoas que nem suportavam a sua família, não sabia nem que suportava. Quantas pessoas que não suportavam a família não sabiam disso? Aí na pandemia teve que ficar com a família, descobriu que não suportava a família, separaram, filhos que passaram a ver os pais e preferiram que os pais estivessem longe, mas não em casa, porque os pais já não tinham mais paciência e os filhos já não tinham mais paciência também para tolerar os pais. Tudo isso foram situações e são situações geradas a cada dia na humanidade, que traz para o coração sérios problemas e que a Igreja do Senhor é convidada a seguir a grande comissão e ver essas necessidades para que haja cura, libertação, transformação de vida e que as pessoas experimentem a paz de Cristo. Quantas pessoas chegam para a gente e testemunham: que bom, depois que eu conheci a Cristo, eu vejo, já aconteceram diversas coisas na minha vida, mas eu tenho paz. Eu tenho paz. Então nós precisamos nos deixar ser usados para que as pessoas conheçam a verdadeira paz e entendam que a misericórdia do Senhor, ela é infinita. Nós fazemos atos de misericórdia, mas Deus faz misericórdia eternamente. A igreja é convocada a fazer atos de misericórdia e a viver a misericórdia todos os momentos das nossas vidas. Mas por vezes nós temos igrejas que só fazem os atos de misericórdia e a gente precisa sempre entender que não é a misericórdia que se estenda só lá, mas é sempre um socorrendo o outro. É assim, porque nós não saímos da nossa condição humana. Pode passar, bem. Em um mundo conflituoso, precisamos buscar paz com misericórdia. Buscamos a paz quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. E não adianta a gente trazer uma outra metodologia aqui para dizer que há um meio de trazer a paz. Não há. Isso os canais de televisão fazem direto, né? Grandes eventos. E por vezes a gente acha, vou citar o nome dele, Luciano Huck, né? Que ele faz sempre aqueles movimentos para dar um dia feliz para aquelas pessoas e faz de tudo, um dia de princesa, um dia de não sei o quê, não tira do bolso dele porque ele recebe, né, de empresas que ajudam mesmo e faz aquele dia maravilhoso e aquelas pessoas se alegram e que choram emocionalmente e tal, mas só que aquilo dali são coisas que passam. E o que está dentro do coração delas? Quem é que vai trabalhar com isso? Mesmo porque quando uma pessoa não é trabalhada, não é tirada dentro dela tudo aquilo que impede o crescimento, o ânimo, a alegria e tantas outras coisas, você pode enchê-la de todos os tipos de coisas do mundo, mas ela sempre vai estar vazia. E ela sempre vai estar triste. E ela vai estar sempre sentindo a necessidade de algo mais. E por muitas vezes as pessoas buscam e depois desabam de uma vez. Estamos vivendo isso. O número de pessoas com problemas depressivos tem crescido a cada dia. E por vezes nós perguntamos por quê. Alguém chega a falar que foi porque aconteceu, a casa lá caiu, perdeu a casa. Isso é um conflito externo. Mas não é isso que vai provocar. A pessoa já está dentro de si, com vários conflitos internos, enraizados, que vai levar diversas situações de sua vida. Buscamos a paz quando então, primeiramente, direcionamos o nosso olhar para o reino de Deus. Quando também refletimos em sua palavra. Como é que eu vou falar dessa paz se eu não conheço a palavra? Como é que eu vou instruir alguém se eu não conheço a palavra? E a palavra do Senhor vai sim trazer essas várias passagens
que mostra para a gente sobre a paz. Mas quando a gente vai também ler a palavra em diversas situações da humanidade, a gente vai ver como o Senhor agiu, demonstrando misericórdia e ensinando a paz verdadeira. Pode passar, né? Quando também quando nossos devocionais com o Senhor tornam-se gotas de comunhão. Os irmãos sabem que gotas são coisas que caem todo o tempo, não é? Gotas é algo que desce o tempo inteiro. Então o nosso devocional, ele deve ser como gotas de comunhão. Essa comunhão aqui é comunhão com o Senhor, e essa comunhão ela é extensiva, porque eu tenho comunhão vertical e horizontal. Mas para eu adquirir essa comunhão aqui horizontal, eu preciso deixar que essas gotas desçam sobre a minha vida todo o tempo. Ter comunhão sempre com o Senhor, para que venhamos manter comunhão com o nosso semelhante. Quando sabemos muito bem quais são as prioridades, quais são as prioridades que eu tenho que ter? Aí, Deus, família e igreja. Ali é uma ordem correta. Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e a igreja em terceiro lugar. Ah, mas a igreja não é de Deus. Sim, mas nós somos a igreja. Nós já vivemos igreja na nossa casa, porque nós já somos igreja. Tá ótimo. Até acreditam, né? Grandes famílias na igreja se tornam uma imensa igreja, e não de quantidade, mas de poder, de graça, de misericórdia. Toda igreja com famílias equilibradas, ela consegue equilibrar aqueles que vão chegando. Mas uma igreja com muitas famílias desequilibradas, quem pode sustentar aquele que está entrando? Por isso que a gente precisa, irmãos, viver a cada dia as misericórdias, a graça, a paz, e viver essa harmonia aí na nossa vida. Deus, família e igreja, o tempo todo, Deus, família e igreja, equilibrando a nossa vida espiritual. Pode passar, Beca. Em um mundo conflituoso, precisamos viver a paz com misericórdia. Então, a gente vive em um mundo cheio de conflitos, mas há uma necessidade que a gente viva nesse mundo a paz com a misericórdia. Ao vivermos a paz com misericórdia, o mundo percebe que somos filhos de Deus. Então, crente desequilibrado no mundo, onde as pessoas não conseguem ver que ele, em meio às situações caóticas, ele se mostra conhecedor da palavra, ele se mostra dependente de Deus. Aí é complicado se a pessoa não nos vê assim. Por isso que numa situação caótica a gente precisa sim estar buscando de Deus forças para que a gente leve a paz que está em nós. Mas se a gente não tem, é complicado também a gente querer ajudar aquele que tanto necessita. Em um mundo conflituoso, precisamos levar a paz com misericórdia, e esse ponto nos ensina que levar a paz é cumprir a ordem da grande comissão, e na proclamação, servir o próximo com tudo que temos, pois Deus nos abençoa com tudo que temos. E ali eu coloquei esse versículo: confiarei na misericórdia de Deus eternamente, que é o Salmos 82, versículo 8. Então, neste mundo cheio de conflitos, eu tenho o que para ajudar o próximo? Eu tenho palavras, eu tenho a compaixão e graça, que é tão falado na nossa convenção, tão falado na igreja. Eu tenho compaixão e graça, eu tenho abraço. Tem pessoas que não precisam de nada no seu abraço, não é? Tem pessoas que precisam só, não que você fale nada, mas ela precisa falar. Tem gente que, os psicólogos, eles sempre trabalham assim, né? Ouvir a pessoa, ouvir, né?
E a gente precisa sempre orar por eles, porque eles ouvem tanto, e que se não tiver equilíbrio também, eles vão acarretar de muitas coisas e que vão ficar também desequilibrados. Mas nós cristãos somos psicólogos diante do Senhor e Ele nos ensina a trabalhar com pessoas também, a entender que mesmo que estando distante da gente, como no caso daquela menina, eu estava no canto de uma sala, eu estava no canto conversando com as colegas, mas as colegas não queriam perguntar isso para ela. E a gente precisa estar nesses momentos, deixando Deus agir em nossas vidas. Ok. Em um mundo conflituoso, nós precisamos viver essa paz com misericórdia. E Jesus é a nossa retórica, é tão próxima da nossa conduta que destilamos o aroma de Cristo, a nossa fé, ela é autenticada. E isso me chamou muita atenção, que quando a gente fala autenticar um documento, é colocar nele um selo. E será que a minha fé em Cristo Jesus é autenticada pela prática cristã? É isso que foi isso que me chamou muita atenção. Pois a fé sem obra, ela é morta. E como sempre diz o nosso pastor, a igreja ela não deve andar divorciada da palavra, divorciada da ação social, divorciada da graça, divorciada de todas as coisas que contextualizam o viver cristão. Que o viver cristão é contextualizado com tudo aquilo que tem na palavra do Senhor. E nós precisamos, irmãos, nos envolver a cada dia com tudo aquilo que a Bíblia tem nos ensinado. Em um mundo conflituoso, nós precisamos levar essa paz, e depois que já entendemos a importância de buscar e viver a paz com misericórdia, nós estamos prontos para levar a paz. Levar a paz é levar o Evangelho, é cumprir mais uma vez, voltando os tópicos atrás, a grande comissão, é evangelizar as ações, levando a mensagem e pela pregação do Evangelho, estabelecer a paz pela misericórdia e a proclamação, servir ao próximo com o que temos, como já foi apresentado. Assim cumpriremos a nossa missão, exaltar o nome do nosso Deus, levando a paz com misericórdia, que para tanto Ele nos ajude a entendermos isso e a entender e ver a necessidade do próximo em todas as esferas. Não apenas dizer para ela, Deus te ajude, mas sermos boca do próprio Deus e ajudar a pessoa. É isso que o Senhor quer de nós, porque por vezes a gente procura de alguém que a gente acha que pode mais, a gente procura palavra de alguém que tem uma formação para aquilo, mas o crente, o bom cristão, como a gente canta, leva sempre a Bíblia na mão, na mente e também no coração. Logo, somos pessoas já dotadas por Deus para olhar o mundo com misericórdia, e essa misericórdia não está dizendo que a gente não vai ver o que é errado e ver como é errado e falar que está errado, para que a pessoa compreenda e viva o verdadeiro ensinamento da palavra. Que Jesus possa nos ensinar a cada dia a nos fortalecer como igreja que foi chamada para agir com misericórdia e levar a paz. O mundo não tem paz. A Bíblia não fala que Jesus disse: eu deixarei a paz no mundo, vocês estarão experimentando. Ele diz: deixo-vos. A paz foi deixada para nós, não foi deixada para o mundo, porque se fosse deixada para o mundo, não haveria conflitos no mundo. A mesma coisa quando a gente ganha um perdido, ganha aquele que pratica atos terríveis, é menos um, para que toda a sociedade fique livre e para que a gente não tenha medo, porque a pessoa está livre. Então, irmãos,
a gente precisa compreender sempre a palavra e aplicá-la em nosso viver. O nosso viver, a partir de quando nós aceitamos Jesus, a gente, como diz Paulo, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vontade que eu tinha, agora já não tenho mais. A minha vontade é a vontade do Senhor. Deve ser a vontade do Senhor. Amém? Eu vou convidar os irmãos a se colocarem em pé e nós vamos orar ao Senhor. Verdade. Tem uma cantina dos jovens que é em prol de missões nacionais. E aí, ao terminar, os irmãos deverão passar e estar ajudando, né, os nossos jovens. E nós vamos orar também, nós sentimos muita falta do nosso pastor, e ele está dando um curso de fundamental importância e crescimento para a igreja. E a gente precisa orar para que ele esteja bem e chegue bem e seja usado por Deus, né, a continuar fazendo o trabalho tão especial que ele tem feito aqui. Eu vou pedir o nosso irmão José Marcos para encerrar esse momento de oração. Glorioso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos, esse momento feliz que passamos aqui, ouvindo a mensagem transmitida pela nossa pastora Sinal. Mensagem esta que preenche os nossos corações. Saímos daqui com a tua paz, como assim foi dito. Nós te agradecemos também pela chuva que cai sobre a nossa cidade. Abençoa todos esses irmãos e irmãs que estão fazendo parte do povo. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, na leitoria. Cura-os das vitais enfermidades. Abençoa teu servo, nosso pastor Manuel, que está ali no Espírito Santo, Senhor, tomando curso, para que assim eu possa transmitir coisas novas à nossa igreja. Que o Senhor abençoe o Pai daí, um ótimo curso. Que o Senhor continue abençoando ele e a sua digníssima família. Dai-nos a paz, abençoa todos, em nome de Jesus.